Então, rapaziada, brotei vídeos leve aqui. Hoje vai ser um vídeo mais tranquilo, né? Um vídeo mais, tipo assim, falando um pouco sobre os colaterais, né, que a gente sofre na sociedade de forma sem querer querendo, né? Mesmo que você não tenha uma amizade, uma conexão com a pessoa, tu acaba sofrendo um colateral. Mas antes disso, só deixar dois recadinhos aqui. O primeiro, tá o pessoal me perturbando, eu nem sabia... Cara, vocês são malucos, vocês ficam vendo os vídeos repetidamente. Pra mim é muito bom, vocês dão visualização e tudo mais. Mas pra cabecinha de vocês ficar vendo um vídeo repetidamente, eu acho que faz um pouco mal, hein? Eu acho que pesa um pouco na cabecinha de vocês. Então, escuta uma, duas vezes, depois larga, cara. Não fica escutando meus vídeos direto na sua cabeça, não, que vai dar merda. Uma hora vai dar Beyblade na sua cabeça. Mas os caras perguntaram sobre o canal Epifania Disruptiva 2, né? Então, o que acontece, cara? Eu sempre deixo o link do canal de lives, que agora, nesse ano que vai entrar, eu vou fazer umas lives fechadinhas lá com vocês, falando sobre alguns tipos de assuntos, respondendo perguntas, só para interagir mesmo com vocês, né? Farei isso nesse canal, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no canal Epifania Disruptiva 2, vou fazer as lives lá, depois eu upo a live, porque aquele canal vai estar desmonetizado e tudo mais, então não vai ter problema de cair. Eu vou upar todas as lives no canal Epifania Live, né? Vou deixar o link na descrição aí, depois vocês dão uma olhada e se inscrevam lá, cara. Por que acontece? Porque eu excluí os vídeos do canal Epifania Disruptiva 2. Como os senhores já bem sabem, o bagulho não tá muito bom pra vermelhinha. Então, provavelmente o meu canal vai cair, alguns canais vão cair, isso aí é certo. Com o passar do tempo, né? Eles vão cair. E para aquele canal lá não cair, eu tirei todos os vídeos dele, né? Deixei só lá o canal, só lá parado e tudo mais, sem nada. Então se inscrevam nesses dois canais que eu vou deixar no link na descrição, porque se esse aqui tombar, já tá no outro lá e a programação segue normal, né? Tem que se precaver, porque, como sempre, aquele imundo do Campari só faz merda. E outra coisa, eu sei que tem um pessoal que não pegou a última assessoria que eu fiz. Então, sobre a assessoria da Espanha, que eu sei que tem o pessoal que está esperando, farei na próximo, provavelmente em fevereiro ali farei, já está tudo arquitetado já, então quem quiser para a Espanha, me chame no Telegram. Sobre a Austrália, também farei em fevereiro, pelo amor de Deus, eu espero que seja a última assessoria que eu faço para o pessoal, para não precisar fazer mais. Então, de novo, me chame no Telegram e eu vou botar vocês no grupo, dependendo. Quem é da Espanha, eu vou botar no grupo da Espanha. Quem é no grupo da Austrália, eu vou botar no grupo da Austrália. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu era pra ter feito esse vídeo há muito tempo. Eu não fiz porque, obviamente, eu sou vagabundo. E também eu tinha anotado, porque algumas coisas eu já penso, eu já faço o vídeo, um esqueleto do vídeo, né? Já falei sobre isso, tem um cemitério do esqueleto de vídeos, né? Que eu deixo ali mais ou menos assim, como eu vou elaborar, um pouquinho assim, numa forma um pouco mais biruta, que só na minha cabeça funciona. E depois eu pego aquele vídeo, escuto, e depois eu faço o vídeo em cima. Só que eu não tinha feito com esse, eu tinha anotado, né, no bloco de notas, e aí eu fui abrir o bloco de notas aqui, eu lembrei dessa porra, então farei o vídeo agora para eu acabar não esquecendo as coisas. Como os senhores sabem, eu fiz uma operação de mudança de sexo, né? Como vocês falam aí que eu fiz operação de mudança de sexo. Então eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro, mas eu tive um tempinho que eu saí de uma cidade para outra, né? Dentro do estado do Rio de Janeiro. E eu peguei duas pessoas muito distintas nas próprias vidas no Uber, né? E foi uma viagem de 1h10, 1h20, assim, mais ou menos a viagem. E os caras eram extremamente distintos, cara. Os dois caras do Uber que eu peguei, tanto indo quanto voltando, né? Só que quando eu peguei indo, foi uma coisa muito estranha, cara. Eu sempre falo, cara, o Rio de Janeiro é maravilhoso num aspecto de você ver histórias, você ver as coisas que a Austrália, por exemplo, me dá esse poder, cara. Me dá o poder de eu estar dentro de um Uber, por exemplo, que vai ser dirigido por um indiano na Austrália que não vai falar nada. Que pra mim é maravilhoso, eu não quero conversar. Mas no Rio de Janeiro os caras te forçam a ver a história da vida deles, né? Isso que é uma coisa muito interessante. O carioca, ele não sabe ficar calado e dirigir a porra do carro. E eu peguei uma viagem com um cara. Aí, passando assim 5 minutos da viagem, pra vocês terem noção como vocês podem sofrer coisas por tabela,
mesmo tentando se proteger, criando uma bolha social. Olha só esse caso. Esse caso foi muito engraçado, emblemático também. Eu peguei o Uber, o cara tá dirigindo, tipo o carioca, tipo assim, ali pelos seus 40 e pouco, quase 50 anos, mas aquele cara que tá no bom shape, tá numa boa aparência, tá com cara de novo, mesmo já sendo um pouco mais velho. E não era um cara feio, um cara até pinta. E eu peguei o Uber com ele, né? Aí passou 5 minutos, a mulher dele liga. Aí ele fala umas coisas com a mulher, não escuta que eu tava de fone de ouvido, depois ele começa a puxar assunto falando assim, não casa não, casar é foda, kkkkkk. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, isso vai me dar conteúdo. Eu sou foda, cara. Uma coisa eu sou muito bom, cara. Eu consigo ver onde vai ter conteúdo. Porra, eu sou muito bom nisso, cara. Eu sou ruim em várias coisas, ouvinte. Ruim em várias coisas. Mas pra puxar conteúdo, eu acho que, com todo respeito aos meus parceiros aqui do YouTube da bolha, ninguém puxa mais conteúdo do que eu na pista. Isso aí é o meu dom. Pelo menos isso eu tenho, né? Não serve de muita coisa, mas ajuda. E aí o cara falou isso pra mim, eu falei, aqui eu vou conseguir tirar alguma coisa, né? Aí eu falei, como é que tá o casamento? Como é que tá as coisas, não sei o quê? Como é que tá a vida? Eu comecei a garfar ele, tá ligado? A espetar ele. Aí ele ficou meio receoso assim. Aí eu sempre tenho uma cartada quando eu quero falar sobre a vida do cara e eu quero que ele fale pra mim, né? Que é a cartada do casamento. Então eu vi que o cara não tava querendo... ele tava ponderando falar sobre isso, tava falando assim meio que desvencilhando. Eu falei, não, vou fazer ele falar, né? Aí eu falei, pô, cara, pior, cara, tu é um cara mais... Aí tu tem que primeiro amaciar o ego do cara, né? Pô, tu é um cara mais velho, né? É um cara mais vivo que eu, ainda sou bem mais novo do que você. Pô, cara, eu gosto sempre de escutar a experiência de um cara mais velho, assim, igual você, que você é um cara desenrolado, fala bem, aí começa a inflar o ego do beta, né? Então, você é um cara, porra, você é um cara desenrolado, comunicativo, pelo que eu tô vendo aí conversando com você. Pô, cara, posso te pedir uma opinião? Aí, claro, pode, peça opinião. Eu falo, pô, cara, tô com uma mulher, tô pensando em casar, mas não sei se vale casamento. A mulher é firmeza, cara, parceira. Porra, eu não tenho que reclamar dela, mas eu não sinto segurança em casar. Pô, você que é um cara... Eu sabia que ele era casado. Você que é um cara casado, o que você acha? Teu casamento, tu vê como uma coisa muito boa? Aí, parceiro, aí começa, a porteira é aberta. A porteira é aberta. Inflou um pouco do ego, falou que o cara tem um casamento bom, o cara abre as pernas, né? E aí o cara começa. Ele, não, pô, tô casado, tenho uma filha, eu rodo de Uber aqui só pra complementar. E aí ele foi contando a história dele, né? Que ele primeiro foi casado com uma mulher, aí tiveram uma filha, né? E separou. E aí separaram, né? Separou, aí ele colou com uma pardinha, que era uma delícia, ele mostrou a foto da esposa dele. Mas é tipo que mulher que você olha assim e fala, porra, parceiro, tu não tá comendo esse hambúrguer sozinho não, e tu tá dividindo com alguém, porque isso aí na pista ninguém come sozinho não. Óbvio que eu não falei isso pro cara, né? Mas eu pensei. E aí, beleza. Aí o cara começou a falar, não, porque eu tive um primeiro casamento, tenho uma filha de 14, acho que era 14, 12 ou 14 anos, se eu não tô enganado, né? Tá nessa faixa de idade. Aí ele foi contando a história dele. Aí começa a merda, né? Ele, não, eu fui casado com essa mulher, separei dela, a gente se dá muito bem. Mas ela não é uma mulher que vale muito a... Ela é uma mulher, porra, firmeza, uma mulher parceira. Mas ela dá muito mole. Não, mole como? Não, pô, ela casou com um cara, o cara não divide as coisas com ela. Não é que o cara não divide, né? O cara não banca as coisas pra ela. O cara quer dividir tudo, eles vão no restaurante, ela divide. Aí eu falei, é assim que funciona o relacionamento deles? Pô, ela dá muito mole. Como é que... Aí ele falando pra mim, como um homem vai dividir as coisas com a mulher? O homem vai e paga. E ele, aquele pensamento do carioca, cara, é impressionante como eu esqueci disso, cara. É impressionante, cara, como o carioca funciona nessa vibração doentia de que eles têm que transformar as mulheres numa deusa, né, cara? É por isso que o mercado tá zoado no Rio de Janeiro, cara. Eu sempre falo, cara, vocês me criticam, mas alguns de vocês já estão abrindo os olhos. Cara, a cruzada é contra o beta, parceiro. A nossa cruzada é contra o beta. Não escuta esses malucos falando assim, não, é contra o beta. Ah, é contra a mulher. Não, é contra o beta, cara. O beta é nosso inimigo existencial, cara. Aí o cara separa da mulher dele, caso que é ex, né? Aí a mulher cola com outro cara que não paga tudo, que não é um beta que fica bancando tudo, o cara divide as coisas, consegue separar as coisas. E ele criticando o cara por conta disso. E aí eu falei assim, poxa, cara, mas no teu caso, tu banca tudo, tu é, tipo assim, tu é o macho da relação, tu é o fodão da relação? Não, sou.
Aí ele falou, cara, sabe que eu tô rodando aqui hoje? Eu, por quê? Aí ele, hoje eu rodo na Uber, mas eu tenho um trabalho. Aí ele falou que trabalha se eu não me engano, em algum cargo da prefeitura da Baixada Fluminense ali, de Mesquita, Unilópolis, cara. Eu acho. É Mesquita mesmo, tem aquela música Máquina do Sexo, né? Eu tava até zoando ele falando com essa música. Mas. Ele falou, não, porque eu sou de Mesquita, né? Que não sei o quê. Aí ele falou, eu pego 4.500 na prefeitura. Só que esses 4.500 eu não vejo dinheiro. Eu falei, como assim você não vê o dinheiro? Ele vai me explicando. Ele falou, não, cara, é o seguinte, eu tenho que pagar a pensão. Eu tenho uma filha com a minha ex. Não, eu tenho 2 filhas com a minha ex e tenho uma filha com a minha atual. Então você tem que pagar a pensão, você paga a escola. Aí eu falei, tá, mas essa pensão já é descontada na folha, né? Porque tu é servidor público. Ele, não. Eu pago na mão dela, em cash na mão, de boca a boca. Já tá fazendo errado, né? Porque pra dar uma merda 2 palitos. E eu pago sempre a mais, porque tem a escola das minhas filhas e tudo mais. Ele foi contando a história dele. Então, vamos lá. Desses 4.000 e poucos reais, ele não pega nada. É basicamente um dinheiro que não existe pra ele. Ele pega e paga a pensão das filhas dele e paga a própria escola da filha atual dele e da esposa dele, né? É porque faz um tempinho que isso aconteceu, faz uns meses, né? Então minha mente não tá muito boa pra essa história. Se eu estiver falando merda, eu me corrijo mais à frente depois, a partir do momento que eu for lembrando. E ele falando isso, não, desses 4 mil e pouco, cara, eu não vejo esse dinheiro. Esse dinheiro vai pra escola das minhas filhas, roupa, cabelo e tudo mais. Então tudo isso, então eu sempre dou o melhor para minhas filhas. Aí o resto que é para mim, eu tiro aqui rodando na Uber. Então nos melhores, vou botar aqui um cenário aqui hipotético. Eu não sei quanto um Uber tá tirando hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Vamos botar que ele ganha esses 4.500 no trabalho ali da prefeitura, que é um trabalho que ele disse que ele não precisa trabalhar todo dia, é um horário ali meio vagabundo, né? Ele pega o resto e trabalha na Uber. Vamos botar que ele tira 4.500 no trabalho dele da prefeitura e tire, sei lá, 3.000 reais. Um Uber tira 3.000 reais trabalhando bem no Rio de Janeiro? Acho que talvez sim. Então, nessa brincadeira, querendo ou não, ele tira aí seus 6.000, seus 7.000 reais. Cara, se ele não tivesse filho, vai que ele tem uma namoradinha. Se ele for solteiro, ele vive relativamente bem. Com um leve conforto, vive relativamente bem no Rio de Janeiro. Com 7.000 reais. Se ele for morar... Porque você fala, pô, Epifania, 7.000 reais é muito dinheiro, na perspectiva de vocês. Mas você tem que pensar que você vai ter que morar num lugar bom, cara. Num lugar bom, bem localizado, onde tem menos violência e tende a ser muito caro. Então, se, por exemplo... Vamos botar que ele pega um apartamento na Zona Sul. Um apartamento tenebroso na Zona Sul. Aquele que é só pra morar mesmo, pra subsistir na Zona Sul. Porra, cara, é uns 3.800 reais no mínimo, entendeu? Então é caro, cara. É caro. Moradia no Rio de Janeiro, lugar bem localizado, bom, é caro. Mas daria, se ele fizesse um esforço, daria pra ele viver minimamente bem. Aí esse cara... Ele disse que ele só vive no vermelho. Então, ele trabalha na prefeitura, trabalha na Uber, e ele foi contando a história dele. Aí, quais são os gastos do cara? Aí, vamos lá, os gastos do cara. Escola das filhas, pensão e os por fora que você tem que dar. Cabelo da filha, comprar roupa, comprar isso e aquilo. Então, essa é a situação do cara. Morre aqueles 4.500, mas talvez até uns quebrados por fora por alguma eventualidade. Para a questão das 3 filhas dele. Aí você tem a esposa, deve ter os gastos com a esposa. Tanto é que ele disse que o cabelo da esposa dele tava beirando quase 400 conto. Então, a cada 40 dias, ele morria seus 400 conto para o cabelo da mulher dele. Então, já vai 400 conto. Fora que a mulher dele não estava trabalhando. E aí ele... Por que a mulher dele não estava trabalhando? E aí ele falou, cara, agora eu tô mais tranquilo financeiramente. Na cabeça dele, né? Ele tá mais tranquilo. Porque antes ele tava trabalhando na prefeitura, tava ajudando um político de Mesquita para poder ajudar ele mais à frente com a esposa dele, eu vou explicar mais à frente. E fazendo Uber por fora.
Enquanto tinha tudo isso, as filhas, tudo mais, esposa, todas essas questões financeiras, a esposa dele tava querendo fazer faculdade. Terminou agora há pouco tempo, né? Ele tava falando. A esposa dele queria fazer faculdade de enfermagem. Quando ele conheceu ela, tava fazendo ela era técnica de enfermagem e tava querendo fazer a faculdade de enfermagem. Aí ele tava pagando a faculdade de enfermagem da esposa dele, só que ele não tava conseguindo, tava asfixiando ele financeiramente a uma situação, tipo assim, de dedo no cu e gritaria, de desespero total. Aí ele começou a fazer uns bicos, ajudar, ele não explicou em que, um político de Mesquita, para poder esse político arrumar uma bolsa de 70% para a mulher dele. Então, ou seja, ele trabalhava na prefeitura, ele trabalhava rodando no Uber e ele tava fazendo uns bicos por fora para um deputado, vereador, provavelmente vereador, né, de Mesquita, um político, para poder conseguir uma bolsa de 70% para a esposa dele. Um inferno. Cara, não é possível, cara. Eu sou uma criança, cara. Eu sou um neném. Eu não consegui entrar numa situação dessa não, parceiro. Com todo respeito, ouvinte, ouvinte, bota na tua cabeça. Vamos para um mundo hipotético aqui? Eu e você, para um mundo hipotético? Pense comigo. Pense na mulher esteticamente que você gosta e que ela vai ser a honradinha que você deseja, que é o teu sonho de projeção, a tua waifu, como diz o Coruja do Carvalho. A sua waifu. Pense que ela exista. Você conseguiria segurar todas essas picas só pra manter essa mulher? Pô, parceiro. Talvez eu não goste tanto de mulher assim como esses caras gostam. Mas ele fez tudo isso, né? Ele botou isso pra jogo e manteve essa situação. Então a gente vai recapitulando. Vamos lá. Os gastos. Escola das 3 filhas. Escola particular, né? Óbvio que um pai que é um pai não deixa o filho na escola pública. Escola das 3 filhas. Pensão, porque, minha epifania, mas ele tá pagando a pensão, então não precisa pagar a escola, né? Não. Não é assim que funciona, não. Ele paga também. Escola 3 filhas, pensão, subsidiar a própria existência, né? Comida, roupa, esse tipo de coisa, pra ele, pra mulher e pra filha que ele tá morando. Cara, é extremamente sinistro. E ainda tem um agravante. Mas 70% da faculdade da esposa dele, ele, no caso, foi amortecido, né? Por conta desse político. Sim, mas ele ainda paga 30%. E a esposa não tá trabalhando, ou seja, não tem de onde tá vindo mais dinheiro. E por conta disso, ele paga a mulher ir e vir da faculdade, a alimentação dela e tudo mais, todas aquelas coisas que tem envolto da questão da faculdade, né? Então, era um bagulho extremamente satânico, cara. Extremamente satânico financeiramente falando. Asfixiado financeiramente. E ele contando tudo isso. E eu falava, cara, mas hoje, na situação, você tá tirando bom dinheiro, tem a estabilidade de trabalho no serviço público. Se você pudesse voltar o tempo, você talvez não teria tido 3 filhas, talvez não teria nem casado com a primeira ou com a segunda. Como é que tu vê essa relação dessas coisas? Se pudesse voltar atrás. Ele virou pra mim e falou, não, negativo. Amo minhas filhas, adoro a situação que eu tô. Cara, e tipo assim, às vezes o cara fala uma coisa, você sente que é um cope, né? Que é o cara tentando realizar que aquilo ali, pra ele, não é uma coisa onerosa. Mas não, cara, esse cara falou sério, cara. Dentro dos olhos dele, ele virou assim, olhando na minha cara, e olhando na cara dele, ele falou, não, cara, porra, minha vida pode ser difícil, tem isso e aquilo, mas eu não me arrependo de nada, acho maravilhoso, vou continuar mantendo isso aí, é isso mesmo, porra, minha vida é muito boa. E olhando assim, eu falei, caralho, cacete, mano, cara, é bizarro, cara, bizarro. Mas a vida dele, né? Se o cara tá feliz, quem sou eu pra criticar? Sou só um menininho, né? Que eu não sou um homem de verdade, como dizem as mulheres. Aí ele contando tudo isso, aí a gente entrou numa outra parte, né? Que o que acontece? Enquanto a mulher dele tava como técnica de enfermagem, ela saiu da enfermagem porque ela não tava aguentando, que era um serviço extremamente tenebroso. E ela queria fazer a faculdade, mas antes de... na verdade, no meio ali, entre sair de trabalhar como técnica de enfermagem, ele falou, cara, eu obriguei ela a sair, porque eu falei, você não merece ficar trabalhando
Acho que a escala deve ser 24 por 48, né? Acho que é 24 por 72 a escala. Mas ela sempre na folga dela, nessa escala de 72 horas, ela pegava o trabalho por fora, ou você estava sempre trabalhando para ter mais dinheiro. Aí ele falou, não, larga o teu emprego, eu vou bancar sua faculdade, eu vou bancar tudo, você só vai estudar e é isso aquilo, eu vou investir em você. Ou seja, não foi nenhuma coisa dela, por isso que eu sempre falo, cara, minha cruzada é contra o Beta, porque o Beta, ele que instiga a mulher a isso, não é a mulher que sempre, às vezes, impõe. Claro, muitas impõem, mas geralmente o Beta, ele instiga esse tipo de coisa na mulher. E a mulher largou o trabalho, né, como técnica, aí ela queria empreender. Ela falou, não, eu vou empreender porque empreendendo fica mais tranquilo pra mim. E abriu em algum lugar na Baixada Fluminense, eu não sei se era em Mesquita, ele não explicou isso muito bem, mas em algum lugar ali na Baixada Fluminense ela pegou um ponto, sabe aqueles pontos que tem como se fosse, pra quem é carioca vai entender, e pra quem é de São Paulo também, o Brás, ou no Rio de Janeiro, Uruguaiana, você tem um ponto ali onde você vende suas coisas, só que aquele ponto é seu, às vezes você compra ou aluga. Com o dinheiro da rescisão da mulher, ela comprou esse ponto para ela ficar vendendo roupa num lugar específico lá. Beleza. E aí, ela não aguentou ficar estudando e ficar trabalhando vendendo roupa. Aí, de novo, ele falou, não, vende o seu ponto, passa o seu ponto e fica só estudando. Eu vou bancar, eu sou macho alfa dessa porra. E a mulher foi lá e fez isso. Ela foi lá, não tô aguentando mais. E vendeu o ponto dela para um amigo desse cara. Só que na época que eles venderam esse ponto de venda de roupas, essa mulher dele vendeu por um preço barato. Para um amigo desse cara, um amigo de infância desse cara, vendeu por um preço barato. E os anos foram passando, ela foi fazer a faculdade dela e tudo mais. Aí quando ela terminou a faculdade, ela pensou o seguinte, já que existe aquele ponto que na cabeça dela ainda é dela, sendo que ela vendeu aquele ponto, ela queria aquele ponto de volta, queria passar para a irmã dela que elas iam fazer uma associação. Ela ia pegar, comprar as roupas e tudo mais, passar os contatos dela, deixar a irmã dela gerenciando esse ponto de roupa que era muito bom. Era muito bom. E ela ia ficar só no gerenciamento, enquanto ela trabalha como enfermeira. Ok. Só que aí, cara, imagina só, eu vou botar um exemplo que eu não sei quanto que eles compraram, quanto eles venderam aquele ponto. Imagina que o ponto seja 5 mil reais, vou chutar um preço aqui. 5 mil reais há 5 ou 4 anos atrás é um preço. Você comprar hoje é outro preço. E não necessariamente o cara tem a obrigação de te vender. O cara se estabeleceu, o cara tem uma rede de contatos, já criou todo um ecossistema naquele negócio e tudo mais. Aí, a mulher dele quer esse ponto de volta e estava colocando pressão nesse cara para ele pegar o ponto de volta. E aí você fala, como você sabe disso, Epifania? Porque a mulher dele ligou para ele, discutiu com ele na minha frente, no celular, o cara dirigindo o Uber. A mulher dele ligou pra ele, eles estavam batendo boca sobre isso, cara. Cara, a mulher mijou nele pelo telefone, mijou nele, cara. Aí eu não me aguentei. Quando ele terminou a ligação, eu falei, porra, tava falando bem da tua mulher, mas a mijada que você tomou dela, parceiro. Pô, fiquei até sem graça aqui. Aí deu aquela risada amarela, tá ligado? Porra, meu irmão, caralho, não é possível. Caralho, eu odeio o carioca, ouvinte. Você não tem noção como eu odeio o carioca, cara. Caralho. Como é que pode o cara se colocar numa situação dessa, cara? A mulher do cara cobrando. Quando você vai falar com um político tal pra resolver isso? O ponto é nosso, o ponto é nosso. A mulher vendeu o ponto há 4 ou 5 anos atrás, cara. E tá batendo boca com o marido trabalhando, se fudendo de trabalhar pra poder pegar o ponto que ela cedeu porque ela tava querendo estudar e não tava aguentando a pica. Caralho, cara, eu falo isso pra vocês, cara, é loucura, cara. Parece, cara, que essa porra é uma história da minha cabeça, não é, cara. Eu fiquei olhando essa porra e eu falei assim, caralho, meu irmão, eu estou no Uber, estou farmando conteúdo para o canal Epifania Disruptiva. Que porra é essa? Eu só pensava nisso, cara. Eu ficava rindo internamente falando, caralho, os ouvintes não vão acreditar nessa porra, cara. Não vão acreditar nessa porra. E aí eu olhei toda essa situação, ele foi conversando com a mulher, só escutando, né? O fofoca pio. Eu fui escutando a conversa. Depois ele ligou e falou, pô, é foda, cara. É foda, é problemático, é muita coisa pra resolver. Aí a gente foi conversando, aí eu falei com ele, cara, tu vendeu esse ponto, né? Ele vendi, que não sei o que, mas o ponto é meu, como minha mulher fala.
Uma pessoa na minha cabeça, não, ponto não é mais seu, você vendeu o ponto. Na minha cabeça. Eu falei, cara, mas esse cara é um conhecido? Eu não, nessa hora eu ainda não sabia que era amigo de infância dele. Ele falou, não, cara, é meu amigo de infância, que não sei o que. Pô, sempre me deu uma moral, sempre me ajudou, mas, porra, a família vem em primeiro lugar. E a mulher dele tava falando a seguinte coisa. Você vai lá naquele político de Mesquita, fala pra ele dar uma pressionada naquele cara, que provavelmente o ponto é ilegal, né? Como tudo no Rio de Janeiro. Pra aquele cara sentir a pressão, vender pra gente o ponto e eu pegar o ponto de volta. A mulher dele falando sobre isso. E o cara não teve a coragem de falar, não, cara, eu não vou fazer isso com o cara. Não vou fazer isso com meu amigo, não vou fazer isso com... fuder a vida do cara, quebrar o negócio do cara. Mas aí, enquanto ele no começo ele tava, como ele tava falando, como ele tava meio que, pô, não quero fazer isso, eu não sei o que, mas depois ele foi pensando, não, cara, a família vem em primeiro lugar, realmente minha mulher que lutou pra fazer aquele ponto ali, tipo assim, fazer que ponto, cara? É um ponto de venda de roupa, cara. Tanto é que sua mulher saiu, entrou o cara e o cara tá lá até hoje. Que porra é essa, cara? Eu pensando na minha cabeça. E no final das contas, o cara chegou à conclusão que ele deve fazer aquilo. Que ele vai fuder com a vida do... que ele vai fuder com a vida do amigo dele. Por conta do ponto que a mulher dele quer de volta. E aí que eu te falo, cara. Às vezes, no caso, esse cara era até amigo dele. Mas poderia ser qualquer outro tipo de pessoa. Você faz um negócio com alguém, você faz alguma coisa, pela aquela pessoa ter uma vida caótica e ter o poder de te fuder, ela vai te fuder, cara. Sem pensar duas vezes. Ou seja, mesmo que você tenha uma bolha social, você tenha algum tipo de proteção, ela não é perfeita, cara. A qualquer momento pode aparecer uma pessoa e te fuder, como vai acontecer com esse cara. Ele vai acionar o político vai tentar mexer os pauzinhos, o cara vai se sentir pressionado, vai perder o negócio dele de 4, 5 anos, vai ter que vender aquele ponto e o cara vai dar o ponto de volta pra mulher dele, que é, convenhamos, é uma preguiçosa e é uma pessoa muito mal intencionada, que fez o marido simplesmente ir contra o amigo e fuder o amigo. E é aquilo que eu falo, cara. É aquilo que eu falo. O pessoal fala, ah não, às vezes um fulano termina a amizade de não sei quantos anos por conta de mulher. A sua amizade, ela nunca vai ser... Você pode ser amigo, ter feito... caralho, coisas maravilhosas na vida do cara, ajudar o cara de várias formas. Mas quando o cara tá na cama, naquele quarto, fedendo a sexo, a mulher tá sentada no peru dele, apertando a piroca dele com a buceta e falando no ouvido dele, goza dentro de mim, eu te amo, que eu não sei o que, você não vai conseguir lutar contra isso, cara. Uma buceta quente apertada no seu peru vai vencer e de forma astronômica a tua amizade, cara, com o cara. Você não vai conseguir vencer uma buceta quente, ouvinte. Não tem como. E, no caso, é amigo do cara de infância. E imagina se não fosse um cara aleatório que comprou aquele ponto. Ele já teria fudido com a vida do cara. E daí você vê, cara, que quando você tá num país de beta... Porque a mulher é mal intencionada? É. Óbvio que ela é. Mas o cara é pior ainda. Porque ele não sabe dizer não. E porque ele tá fazendo isso com um amigo dele, de infância dele. Uma pessoa que ele gosta... Uma pessoa que ele tem um certo tipo de laço e afeto. Aí você vê, cara. Você olha pra esse tipo de coisa. Você tá à mercê de uma sociedade doente. O cara tem uma vida caótica. O cara não controla a esposa. O cara não controla a relação dele. Tem uma relação de literalmente... de entrega total. De escravidão para a mulher dele. Ele vai foder quem tiver no caminho dele. Pra poder saciar o desejo da mulher dele. Se ele dissesse que não, ia brigar com a mulher dele e tudo mais. Se a mulher dele roncasse muito, terminava. Porque se um ponto de venda de roupa for um estopim pro término de relacionamento, não tem nem que ter relacionamento. Mas o cara não sabe impor barreiras e chega numa conclusão que ele tem que fuder o amigo dele. Então daí você vê como o ambiente caótico, mesmo se você tentar se proteger, não é garantia, cara. Não é garantia. Mas daí você vê. Esse primeiro cara, ele tá no caos. Ele abraçou o caos e faz parte do caos. Aí, cara, parece que convergiu essas duas paradas, cara. Foi foda, cara. Quando eu parei em casa, eu fiquei pensando sobre isso. Quando eu tava escrevendo um bloco de notas. Eu falei, caralho, mano. Parece até roteiro de filme, né? Eu peguei um cara indo, que tava no caos, e um cara voltando, que tava tentando sair do caos, mas tava tomando pavoro ainda. Aí a gente vai pra esse segundo cara. Aí eu peguei um segundo, um coroa, gente finíssima, porra.
caralho, maluco, gente boa, mano. A gente riu, usou pra caralho na viagem, falando merda do Rio de Janeiro, né? É muito bom para sentar com um carioca que odeia também o Rio de Janeiro e conversar com ele. É uma das melhores coisas que tem na vida. É encontrar um outro carioca que odeia o Rio de Janeiro tanto quanto você, né? E era um cara bem mais velho também. A gente tava conversando. Aí ele falou, pô, cara, eu não gosto. Eu não gosto de. Que a gente tava voltando, né? Eu não gosto de pegar viagem pro Rio de Janeiro. Porque viagem pro Rio de Janeiro é foda, que não sei o que. Só descer no Rio de Janeiro me faz mal. Aí ele foi contando a história dele. De porque ele saiu do Rio de Janeiro e foi pra uma outra cidade vizinha. Que era mais tranquila. Aí eu conversando com ele. E ele falou assim, cara, eu teve uma vez que foi um momento que quase fiz merda na minha vida. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele contando a história. Vamos lá, vamos pra história. Ele morava em Caxias, no Rio de Janeiro, lugar tenebroso. Só que ele morava no lugar, e isso que eu falo, a geografia do Rio de Janeiro ela é muito cruel. Você pode morar num bairro bom, depois aquele bairro vira um bairro dominado por favelados, tem favela, e fica tenebroso. Ele morava num bairro em Caxias que era relativamente bom, como ele dizia, eu não sei, eu nunca morei em Caxias e nunca pretendo morar na minha vida. Só de passar por Caxias, às vezes, ó, shopping Caxias já me faz mal, me faz vontade de vomitar. E aí, ele falou, morava em Caxias, era um lugar tranquilo, mas com o tempo foi começar. Ele falou assim, foram entrando pessoas que eu não preciso dizer pra você como elas são, né? Eu já entendi o recado, favelado, cara. Quando ele falou isso, eu já entendi que era de favelado. Mas ele não queria falar, né? Aí eu falei, não, entendo o que você tá falando. Aí ele foi e falou que ele tem um filho, esse cara tem um filho autista, né? Então, tem algum, eu não sei se são todos, mas tem alguns autistas que são muito problemáticos com irritabilidade, né? São muito irritados e é uma dor de cabeça pra você fazer ele parar de ficar irritado, porra, é um calvário. Ele tinha esse filho pequeno, que era pequeno na época, que tem autismo de um grau mais elevado. Aí, cara, chegava assim, ali pro dia de semana, assim, normal, o maluco chegava, um cara, um vizinho dele chegava do trabalho, abria o porta-mala do carro e ficava botando som alto e varava à noite. E porra, toda noite era isso, o filho dele ficava chorando, irritado, ele não conseguia dormir, todos os vizinhos odiavam o cara, mas ninguém tomava nenhuma ação. E aquilo, cara, foi prejudicando ele foi tendo vários problemas, que ele tem problema de hipertensão, a mulher dele também. E aí você vê, calor do Rio de Janeiro, que já favorece pra você ter uma hipertensão e ter problemas, tipo assim, de irritabilidade. Filho autista, a esposa não aguentando mais, o cara não aguentando mais, trabalho, problemas no trabalho, Rio de Janeiro, caos que é, isso vai deixando o cara piroca da cabeça. E teve um dia que ele não aguentou, ele meteu a mão num pedaço de pau que ele tem dentro de casa, né, que ele chama de democracia, pegou a democracia dele e foi pra pista. Chegou pro cara e falou, irmão, cara, pelo amor de Deus, cara, à noite, cara, um horário desse, cara, o pessoal tem que dormir, porra, tem filho pequeno em casa, tem problema, que porra, não aguenta mais essa música, cara. Pô, cara, marca um horário aí, até um horário tal, tu fica aí escutando tua música, depois tu para ou diminui, cara, pra todo mundo aqui ter um mínimo de civilidade, né, conseguir coexistir. Aí o cara virou pra ele e falou, não, vai tomar, não mandou ele tomar no cu, mas tipo assim, foi ríspido com ele, falou, não, o meu som vai continuar alto e foda-se. Aí ele discutindo com o cara, aí ele voltou pra casa, assim que ele pensou em dar na cabeça do maluco, né? Ele pensou realmente, ele cogitou matar o maluco naquela hora. Ele voltou pra casa com a democracia dele. Aí ele ficou pensando, a mulher dele, não, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Aí ele falou assim, ó, faz o seguinte, eu vou acabar fazendo uma merda. Então pra não fazer merda, liga pro meu amigo. Tem um amigo policial dele que ele sabia que tava de plantão. Liga pro meu amigo, fala pro meu amigo vir pra cá, porque eu vou fazer uma merda. Aí ele saiu de novo e começou a estourar o carro do cara. Começou a estourar o carro do cara, já que o cara não queria abaixar o som. E aí o cara ficou com medo também, com a situação, e falou, que isso, que não sei o que, tá estourando meu carro. E aquela discussão, aí sai o pai do cara, do cara que tava com o som alto dentro de casa, reclama, e aquele bate-boca, aí a polícia chega. Aí começa aquela coisa, não, porque ele quebrou meu carro, olha o que ele fez, que não sei o que, tem que levar ele pra delegacia. Aí o policial, cara, tá todo errado, cara, som alto, fazendo merda no meio da noite, irritando todo mundo, os moradores não aguentam mais, já não é a primeira vez que a gente vem aqui por conta de som alto. E ficou toda aquela discussão. Aí foi resolvido ali, o cara nunca mais botou som alto, mas aquilo ficou remoendo a cabeça desse cara. Falando, caralho, olha só a situação, cara. Eu poderia ter dado na cabeça desse cara, ter feito uma merda, se ele tivesse uma arma, tinha me baleado. Ele começou a pensar nessas coisas e falou, cara, não dá pra eu viver mais aqui.
sabe? Eu tenho que mudar. E aí ele pegou um dinheiro de reserva que ele tinha, ele falando, né? E comprou uma casa numa outra cidade e resolveu o problema dele. Daí você vê, cara, que esse cara provavelmente não tinha um círculo social zoado. Pelo jeito que ele fala, o jeito que ele age, que eu tava conversando com ele, eu vi que ele não é um cara bonobo, tá ligado? Ele é um coroa vivido, não sei o que, trabalhador pra caralho. Um bom carioca, né? São poucos, mas existe bom carioca já. É um bom carioca, só pelo feeling que ele me passou ali, eu conversando com ele, você consegue pescar essas coisas. Aí falou, cara, eu simplesmente botei na cabeça da mulher que a gente tinha que sair dali, a gente tinha que resolver aquilo ali, que aquilo ia dar merda, e ele comprou uma casa em outro estado. Vendeu a casa dele e comprou a casa em outro estado. Em outra cidade, no caso, não estado, cidade. E resolveu o problema dele. Vive numa cidade mais tranquila, vive uma vida mais tranquila, consegue cuidar do filho dele de uma forma mais tranquila, a vida dele melhorou. Só que, às vezes você tem pessoas que elas não têm essa opção que esse cara tem de sair, tá ligado? Como eu sempre falo, não é todo meu ouvinte que vai poder sair do país, não é todo ouvinte que vai poder, sei lá, mudar, sair da favela, coisa desse tipo. Então o cara fica preso naquele meio social onde ele não interage com as pessoas, ele não tá de fato tendo amizade, tendo tanto contato com aquelas pessoas, mas você está perto, meio que a merda daquelas pessoas meio que voa em você. Sabe quando você está num zoológico e tem um macaco, ele pega a merda e tenta atacar em você? É essa a sensação. Você está de boa, só querendo passear pelo zoológico e o macaco tá com uma merda na sua cara. Então, essa mesma sensação. Você tá ali de boa e vem um macaco e taca fezes no seu rosto. E às vezes tem pessoas que não conseguem sair disso, então elas ficam num ambiente de caos e uma hora elas vão tomar uma porrada ou vão ter uma ação mais abrupta, né? E fazer uma merda. E por conta disso, mesmo ela tendo filtrado as amizades, filtrado um nível de contato, tentar se proteger, ela não consegue. Porque meio que a sociedade ela te empurra pro caos. Você meio que não tem opção. Então, se esse cara, esse segundo cara que eu peguei o Uber, ele não tivesse condição de mudar de estado, ele não tivesse também a força de vontade para isso, provavelmente em alguma outra situação, eventualidade, ele teria feito uma merda. Teria acontecido uma merda. Se o policial amigo dele não tivesse chegado e resolvido a situação, muito provavelmente ele teria entrado em via de fato com o pai do cara, que o pai do cara saiu de casa puto, querendo resolver na porrada, ter dado uma merda com facada, tiro, porrada, e ele teria prejudicado a vida dele, poderia ser preso. Como é que ia ficar a esposa dele, cara? Como é que ia ficar o filho autista do cara? O cara iria provavelmente perder o emprego, a merda que ia ser na vida do cara. Então, a sociedade, ela é um caos, ela te empurra a tomar uma ação mais truculenta, você toma essa ação truculenta e você que é cobrado. Você que é cobrado. Porque, pensa comigo, se tivesse uma situação que esse cara tivesse quebrado o carro do cara todinho, chegasse um policial, olhasse aquela situação, falar, o cara quebrou o carro do outro todinho, prendesse ele, ou ele fosse processado, o cara estando certo, querendo conversar e não ter tido uma resolução sobre aquilo, tomou uma atitude precipitada e fudeu com a própria vida. Entende como é foda, cara? Você pode tentar correr do caos, mas o caos do Brasil meio que te puxa pra dentro. E esse cara já tinha falado várias e várias vezes, ligar pra polícia, tentar resolver alguma coisa, mas ninguém conseguia resolver. O cara sempre ligava a música de novo alto pra caralho e varava a madrugada. E aí quando ele toma ação, se ele tomasse uma ação como ele tomou, se fosse uma ação um pouco mais truculenta, se ele tivesse dado uma porrada no cara com a madeira, caralho, a merda que isso teria dado, cara. Sabe? A merda que isso teria dado. Então, você olha tudo isso, você fala, cara, que caos, cara, que caos. Você tenta fugir do caos, mas o caos te puxa de volta de novo, cara. E aí a história desse cara parece, não, ele conseguiu sair da cidade, conseguiu uma vida mais tranquila. Sim, mas como eu disse, o caos sempre te puxa de volta. Esse cara, ele tem um filho autista, então ele não pode ficar muito tempo fora de casa, ele não pode largar a mulher sozinha, tem que ter o auxílio para ajudar a mulher a cuidar do filho. Só que ele tem um sogro que a sogra dele morreu e o sogro tá vivo ainda, tipo assim, morando sozinho, mas tá doente, cara. E tem que ter alguém para cuidar dele. Aí ele pensou, cara, eu vou fazer o seguinte, vou trazer meu sogro pra cá, pra morar comigo, até ele melhorar, depois ele volta.
Só que o sogro dele não pode sair do Rio de Janeiro. Por quê? O sogro dele tá preso. E aí que eu falo, essa situação de você estar preso ao caos. O sogro dele mora num bairro. Ele não me falou o bairro, cara. Eu deveria ter perguntado isso, mas é tanta coisa. O sogro dele mora num bairro no Rio de Janeiro. E o sogro dele, como eu posso dizer, o sogro dele tá bem doente. Tá bem doente. E também, o bairro onde ele mora, onde o sogro dele mora, tá começando a ficar cheio de cracudo, cheio de viciado, então tá tendo muito roubo. E o sogro não quer deixar a casa sozinho porque ele sabe que pode ser invadida ou pode ser roubada, né? Então o sogro não quer ficar muito longe de casa. O sogro até falou pra ele, cara, eu queria vender isso aqui, mas como você vende uma casa que é um bairro que tá sendo literalmente tomado por usuários de crack e também com muita violência, você não consegue vender as coisas do Rio de Janeiro se você não estiver bem localizado. Se você tentar vender, vai ser por um preço muito baixo. E as pessoas vão querer parcelar, tipo assim, não tem como vender para você comprar uma outra coisa. E aí o sogro dele tá preso. Tipo assim, o sogro dele não pode sair de casa, tá sitiado basicamente, porque senão as pessoas roubam. E tá doente. E aí como é que faz? Como é que faz para resolver? O cara também não pode sair e ir pro Rio de Janeiro, porque tem a vida dele na outra cidade, tem o filho dele, tem as coisas dele. A esposa dele também não pode ficar debandando pra outra cidade. E aí como é que resolve a situação, cara? Olha o caos que o cara tá. Ele tentou sair, mas sempre tem alguém te puxando de volta, cara. Agora, se o Rio de Janeiro fosse um estado com baixa violência, um estado tranquilo, seguro, ele poderia muito bem trazer o sogro dele para casa dele, cuidar do sogro dele naquele período, mas não dá, porque o sogro dele tem medo de ter a casa totalmente tomada. É foda, cara, é foda. Então, o caos ele sempre te busca, ele tenta te puxar de volta. E esse que é o foda. Às vezes, até os gente perguntam, fazer uma bolha social, fazer isso aqui pra tentar se proteger. Cara, se o ambiente é propício à merda, você pode tentar se proteger, você pode tentar fazer de várias formas. Mas em algum momento pode acontecer uma merda. Se vocês puxarem um pouquinho até a notícia, teve um tempo que, alguns meses atrás, o goleiro do Flamengo tava saindo do aeroporto, acho que era do aeroporto, não estou enganado, com o carro dele. Aí ele tá pegando a linha amarela, que é um perigo do caralho. Os caras fecham ele de moto, não sei se era de moto ou de carro. Tentam roubar o carro dele, ele tá com o carro blindado, né? Ele se assusta assim, tenta meter o pé, fugir. Os caras metem bala no carro do cara. Se o carro dele não fosse blindado, e se os caras tivessem de fuzil, a blindagem não ia segurar. Aí, cara, o cara que tem dinheiro pra caralho, o jogador do Flamengo, que no caso é o goleiro Rossi, né? Poderia ter sido baleado, mesmo tendo dinheiro, mesmo estando morando num bairro seguro, na Barra da Tijuca, ele provavelmente demora na Barra, né? Mesmo assim, cara, a cidade está totalmente sitiada, o estado está sitiado. Então, é foda, cara, é foda. Até o cara com muito dinheiro tentando se proteger, eventualmente pode acontecer uma coisa com ele. Ele pode ser visado. Então tu fica uma paranoia. Você mora nesses estados violentos, você mora num país assim, que a todo momento tem uma coisa ruim que pode acontecer, aí tu olha a economia zoada. Aí tu olha, os caras estão taxando até latinha de Coca-Cola, zero, falando que tem açúcar. Aí aí tu olha a moeda do teu país derretendo, desvalorizando. Aí você olha a questão de empregabilidade, a merda. Aí você vê a segurança pública, uma merda. Aí você vê o seu imóvel, as suas coisas valorizando por conta do seu bairro sendo destruído pela criminalidade. Caralho, você olha assim e fala, mano, não tem como se proteger, irmão. Não tem como se proteger. É simplesmente rumo ao abismo, cara, quando você para pra pensar. Então, no final das contas, cara, a gente acha que a gente pode fugir do caos, mas o caos sempre vem até a gente, né, cara? Esse é o Brasil que nós temos, cara. É sempre como eu falo. Tem muito ouvinte que está no Brasil mais profundo, né? Aquele Brasil mais... como posso dizer? No Brasil mais continental. Cara, uma hora vai chegar até você, cara. De alguma forma vai chegar até você. Acha que você está seguro? Em algum momento vai chegar, cara. Sempre chega. Quem diria, cara, que em Fortaleza... Eu vou nem usar o exemplo da Bahia, que a Bahia tipo assim... É o Rio de Janeiro sem grife, né? Porra, você olha por exemplo, a Fortaleza,
os caras estão pichando a casa dos outros falando, ó, mete o pé, que a casa agora é nossa e foda-se. Pô, sei lá, há 15 anos atrás, eu via muito nordestino falando, o Nordeste pode ser pobre, pode ser isso e aquilo, mas não tem a criminalidade do Rio de Janeiro. Então, parceiro, foi exportado. Vocês agora estão pegando a pior parte, que pelo menos no Rio de Janeiro, tá estabelecido. Então os caras não fazem essas merdas que estão acontecendo no Nordeste, elas aconteciam no Rio de Janeiro. Só que o crime vai se estabelecendo, ele vai entendendo como o que pode e quando pode fazer, ele tenta dar uma arrefecida. Mas quando são moleques muito novos e uma criminalidade que está se desenvolvendo ainda, eles tendem a ser mais truculentos. E aí você vê, até o cara de Fortaleza tá podendo perder a casa. Na Bahia já tá acontecendo isso. Tem cidades pequenas na Bahia que estão, tipo assim, sendo tomadas pelo tráfico, cara. A questão é isso aumentar mais e mais. Até o ponto que você vai falar assim, porra, eu fugi do caos. Mas quando tu abrir a porta assim da tua casa, ele vai te dar um murro no meio da sua cara, irmão. Mas um porradão daquele que estala, que tu vê tudo branco quando toma um soco na cara. Tu vê tudo branco. É isso que vai acontecer. E aí a tua vida vai ser basicamente não vivendo, não podendo sair para beber uma cerveja, não podendo sair para poder ir para algum lugar para uma festa, não podendo pegar teu carro no final de semana, sair com a tua família. Você não vai poder fazer absolutamente nada. Você vai viver uma vida simplesmente só tentando fugir do caos, que você nunca vai conseguir, mas nunca vai conseguir, porque uma hora ele vai bater na sua porta.